Na noite de hoje, nós vamos mergulhar na inspiradora história de fé de uma mulher. Qual é o nome dela, pastor? A Bíblia não diz o seu nome, mas revela o nível de fé perseverante que essa mulher possuía. Pastor, por que falar sobre esse tema no dia de hoje? Porque o maior desafio, olha para mim, o maior obstáculo dos nossos dias não é necessariamente a falta de fé, mas perseverança na fé que se tem diante dos desafios que se levantam. Repito, o nosso problema não é necessariamente a falta de fé, mas perseverar na fé que nós temos diante dos desafios e obstáculos que se levantam. A minha geração, diferentemente da geração dos meus pais, diferentemente da geração dos meus avós, perdeu ou tem perdido, presta atenção, a capacidade de perseverar. Diferentemente da geração dos meus avós, diferentemente da geração dos meus pais, a minha geração tem perdido a capacidade de persistir, de insistir, de continuar. A sensação que eu tenho é que o espírito que havia sobre eles de perseverança foi retirado de nós. Desistimos no primeiro não, paramos no primeiro obstáculo, retrocedemos na primeira porta que se fecha, recuamos, hesitamos na primeira instabilidade. Olha para mim no nome de Jesus. Quando Deus pede para Abraão sair da sua terra, e eu já estou pregando ir em direção à terra que Deus iria mostrá-lo, o que estava em avaliação, o que estava em análise era o nível de perseverança. Quando Deus diz para Abraão, sendo ele idoso, e Saraí sendo ela idosa e estéril, de que eles receberiam um filho, o que estava em análise e em avaliação era o nível de perseverança. Tanto é que a palavra vai nos dizer que Abraão, esperando contra toda esperança, repito, contra toda esperança creu e se tornou pai de Na jornada, Abraão recebeu muitos nãos. Se ele tivesse parado, se ele não tivesse persistido, se ele não tivesse perseverado, provavelmente, certamente ele não teria visto o que viu e provavelmente não teria vivido aquilo que ele viveu. Pastor, eu vim nessa igreja nessa noite à procura de um milagre. O que você precisa de perseverança. Pastor, eu vim nessa igreja nessa noite à procura de cura. O que você precisa de perseverança. Pastor, eu vim nessa igreja nessa noite à procura de uma resposta. O que você precisa de perseverança. Pastor, eu vim nessa igreja nessa noite à procura de uma saída. O que você precisa de perseverança. Lagoinha, Canoas, o que você precisa de perseverança. Se é para o Senhor, você pode aplaudir mais forte. Os nãos de Deus nem sempre são para te parar. Muitas vezes é para gerar em você um nível de perseverança, para gerar em você uma profundidade de perseverança. Olha para mim no nome de Jesus. A palavra vai nos dizer que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Significa dizer que a tua perseverança serve como ingrediente para a tua salvação. Eu vou repetir, a tua perseverança serve como ingrediente para a tua salvação. O problema de muitos de nós não é a falta de fé. Tem fé, mas não tem perseverança. Há momentos, olha para mim no nome de Jesus, que Deus te diz não, mas na verdade Ele quer te dizer sim, a depender da tua perseverança. Ainda bem que você pegou. Há momentos que Deus te diz não, mas a depender da tua resposta, o teu sim está chegando. Mentira, pastor, me prova, eu vou te provar. Abre aí no livro de Mateus.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós vamos mergulhar na excepcional história de fé de uma mulher que decidiu perseverar. Nós vamos mergulhar na excepcional história de fé de uma mulher que decidiu perseverar. Diz assim o texto, eu vou correr. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha, algumas versões vão dizer a minha filhinha, porque essa criança tinha não mais do que 12 anos de idade. A minha filhinha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, porém, adorou e de joelhos disse: Senhor, ajuda-me, socorre-me. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, porém, respondeu: mulher, grande é a sua fé. Marcos capítulo 7, que trata a respeito desse mesmo texto, vai dizer: por causa da sua resposta, mulher, por causa da sua resposta, mulher, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada, foi liberta. Será que alguém poderia aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus por essa palavra? Esse texto fala de uma mãe, mas também de uma cananeia. Me deixa te trazer alguns dados históricos para que você possa entender esse texto dentro do seu contexto. Os cananeus, eles eram descendentes de Cã. Cã, um dos filhos de Noé, povo que foi amaldiçoado por causa das suas práticas imorais, por causa das suas práticas idólatras. Os cananeus, eles eram um povo inimigo do povo judeu, do povo de Israel. Havia uma animosidade, presta atenção, entre os judeus e os cananeus, justamente por causa daquilo que eles carregavam, da maneira como eles viviam. E é exatamente para esse lugar e para esse povo que Jesus se retira. O texto vai nos dizer que Jesus se retirou para a região de Sidom, se retirou para a região de Tiró, se retirou para a região da Galileia. Posso começar a pregar? Posso começar a pregar? Que tal começarmos a sair do nosso gueto e irmos na direção daquele que precisa, na condição de resposta, independentemente de quem ele seja e onde ele esteja? Porque eu vou começar, porque é muito fácil de falar sobre Jesus aqui. Eu quero ver você falar de Jesus lá. É muito fácil dizer que ama aqui. Eu quero ver você dizer que ama lá. É muito fácil servir aqui. Eu quero ver você servir lá quem não te serve. Irmão, coloca de uma vez na tua cabeça: Deus não é evangélico, Deus é santo. Ele não veio para os evangélicos, Deus veio para os seus filhos. Isso aqui não é altar, você é o altar. Isso aqui não é templo, você passou a ser o templo. Você não tem que vir para esse lugar oferecer sacrifícios. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus foi a uma terra distante, para um povo hostil. E quem mais podia ajudar se colocou na condição de obstáculo. Fala comigo, discípulos. Irmão,
Os discípulos se aproximam de Jesus, o param e dizem: pede para ela ir embora. Acaba logo com isso. Despede logo ela. Olha para mim. Aquela mulher estava enfrentando e persistindo diante de homens, porque ela era uma mulher dentro de um contexto extremamente machista. Aquela mulher, ela estava persistindo, ela estava perseverando diante de judeus, uma vez que ela era cananeia. Aquela mulher estava persistindo, perseverando diante daqueles que foram levantados para ajudar, mas que preferiram se esconder. Posso te dizer uma coisa? A tua perseverança vai libertar a tua casa. A tua perseverança vai guardar os teus filhos. A tua perseverança vai proteger o teu casamento. Tem gente dizendo para você: para de orar, para de interceder, para de clamar, para de buscar, esquece tudo isso. Mas enquanto tem gente dizendo para você parar, os céus estão dizendo: quanto mais você clama, mais você se aproxima. Quanto mais você intercede, mais perto você chega. Quanto mais você busca, mais iminente é. Ei, a tua perseverança vai salvar a tua família. A tua perseverança vai salvar a tua casa. A tua perseverança vai guardar os teus filhos. Se a terra não quer te ajudar, fica tranquilo, porque os céus já estão vindo em teu favor. Às vezes quem está perto de Jesus cria abismos, quando na verdade deveria ser uma ponte. Eu vou repetir. Às vezes quem está perto de Jesus cria abismos, quando na verdade deveria ser uma ponte. Os discípulos diziam: manda embora, despede, silencia, cala a boca, chega. Cena, pega esse mistério. A Bíblia diz que Jesus ia à frente, e logo atrás dele os discípulos, e lá no fundo a mulher. Repito para ver se você pega a cena, pega o mistério. Na frente Jesus, logo atrás dele os discípulos, e lá no fundo a mulher. Os discípulos se aproximam de Jesus, segundo o texto, e o param. E quando param e começam a dizer: tem uma mulher lá atrás gritando, ela vai chegando. Os discípulos se aproximam de Jesus e o param e pedem para despedi-la. Enquanto eles estão parando para despedir, pedindo para Jesus despedi-la, aquela mulher está chegando mais perto. Enquanto os discípulos estão parando Jesus para pedir para silenciá-la, aquela mulher chegou. Quem tem se levantado como um obstáculo para impedir o teu acesso, mesmo sem saber, ele está contribuindo para que você chegue mais perto, para que você se aproxime, para que você receba, para que você se conecte. Irmão, olha para mim. Tem gente dizendo: para de orar. Tem gente dizendo: para de interceder, para de clamar. Esquece esse negócio de igreja, para de ir para culto, amaldiçoa o teu Deus e morre. Posso te dizer um negócio? Não fica triste com essas pessoas não, por não saberem o tamanho da tua entrega. Não entre em crise não. Todas as vezes que você se levanta para vir para a igreja, o inferno se levanta junto e diz: lá vai o fanático, lá vai o crente, lá vai o chato. Não fica bravo com essas pessoas não. Eu sei que você tem vontade de cometer um jesuicídio. Eu sei que você tem vontade de desabafar, mas não fala não. Guarda tudo, porque quem te justifica é Deus. Quem te guarda é Deus. Quem te protege é Deus. Essas pessoas dizem que é desperdício, mas para você é gratidão, porque você sabe o que Ele fez na tua vida. Você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele tem te realizado. Quem hoje é oposição na tua vida para que você se conecte com o Senhor, amanhã vai ligar para você pedindo carona para ir junto com você pro culto. Meu Deus, aleluia. Os discípulos pararam Jesus para pedir para ele a mandar embora. Os discípulos param Jesus
para pedir para ele despedi-la. Acontece que enquanto eles param Jesus, a mulher continua caminhando. Pegou lá no fundo. Enquanto os discípulos estão parando Jesus, a mulher continua caminhando. Ei, continua caminhando pela tua casa, continua caminhando pela tua família, continua caminhando pelos teus sonhos, continua caminhando pelo teu ministério, continua caminhando pelos teus filhos, continua caminhando com base naquilo que Deus colocou em você. Ela não para, ela não se distrai com os discípulos, sim ou não? Não, ela continua caminhando, sabe por quê? Porque ela sabe aonde tem que chegar, e quem sabe aonde tem que chegar, não se distrai no caminho, não se perde no caminho, não se dispersa no caminho. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite. Você não precisa correr, só não pare de caminhar. Eu vou repetir. Você não precisa correr, só não pare de caminhar. Quando os discípulos eles param Jesus para pedir para que ele venha e a mande embora, eles dizem: manda ela embora, aquela que está gritando lá no fundo. E ela vai se aproximando. Não, despede aquela que está gritando lá no fundo, e quem estava no fundo está chegando. Não, silencia aquela que está lá no fundo, e quando menos imagina, ela chega. Aí ela chega e ele pergunta quem? Essa sim, essa que está já do lado de joelho adorando. Você não precisa correr, você só não pode parar de caminhar. Ei, alguém precisa ouvir isso. Ei, não corre, caminha. Ei, não corre, caminha. Não corre, caminha. Não corre, caminha. Não corre, caminha. Continua caminhando. Continua caminhando. Tem obstáculo, é o caminho. Ai, tá difícil, é o caminho. Estão se levantando contra a minha vida. Não corre, caminha. Vários eram os obstáculos. Ela era gentia, Jesus judeu. Ela era uma mulher em meio a homens, diante de uma sociedade extremamente machista. A sua filha estava presa pelo demônio, por Satanás. Os discípulos que deveriam ajudar se colocaram como oposição contra a sua vida. Olha para mim, e se não bastasse os discípulos não quererem ajudar, aparentemente Jesus também não queria. Acontece que quando você tem uma causa para lutar, descobre motivos para perseverar. Ela tinha uma filha. Quando você descobre uma causa para lutar, com isso, motivos para continuar caminhando. Ela tinha uma filha. Olha para mim. A necessidade nos faz perseverar por nós mesmos, mas o amor nos faz perseverar pelo outro. Quem ama não desiste. Essa mulher disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, tem compaixão, a minha pequenina, a minha menininha. Senhor, tem compaixão de mim. Porque ela está, em outras palavras, ela está endemoniada, mas ainda é minha filha. Ela está endemoniada, mas ela ainda é minha filha. O meu marido está endemoniado, mas ainda é meu marido. O meu filho está endemoniado, mas ainda é meu filho. O meu pai está endemoniado, mas ainda é o meu pai. A minha sogra está endemoniada, mas ainda é a minha sogra.
Volta para cá. A mãe diz: a minha filha está. Ela não disse: a minha filha é. Estado de transição e não estado de permanência. Posso dizer algo para você no nome de Jesus? Não dê ao diabo um poder de permanência quando aquilo que ele tem é temporário. Não dê ao diabo um poder de permanência quando aquilo que ele tem é passageiro. Você está passando por um vale, mas você não é esse vale. Você está passando por uma crise, mas você não é essa crise. Você está passando por essa dor, mas você não é essa dor. Você está passando por essa guerra, mas você não é essa guerra. Ela está, mas ela não é. Quando você decide amar aquele que está passando por alguns desafios, você tira do diabo o poder de permanência e insere, estabelece na pessoa o lugar do eterno. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você só está, mas você não é. Não, fala com mais verdade. Você só está, mas você não é. Essa aflição na tua vida é temporária. Esse medo na tua casa é temporário. Essa angústia na tua casa é temporária. Essa guerra na tua casa é temporária. Essa batalha na tua casa é temporária. Essa ansiedade é temporária. Essa depressão é temporária. Esse diagnóstico é temporário. Meu Deus! Escuta o que eu vou dizer. O diabo até tenta entrar na tua casa e cirandar na tua vida, mas nunca se esqueça que ao teu redor estão os anjos do Senhor. O que o diabo tem é temporário, mas aquilo que você carrega é eterno. Lute pelo aquilo que é teu. Lute pela tua casa. Lute pela tua família. Lute pelos teus filhos. Lute por aquilo que é teu. Essa mulher intercede. Essa mulher intercede por alguém que não consegue nem mais orar. Essa mulher se coloca na condição de perigo por alguém que está preso. Essa mulher sente a dor de alguém que não consegue nem mais sentir. Onde há uma mãe que ora, onde tem um pai que ora, o milagre acontece. Onde tem um pai que ora, onde tem uma mãe que ora, sempre haverá esperança. A tua perseverança vai libertar a tua casa, eu declaro. A tua perseverança vai salvar os teus filhos, eu declaro. A tua perseverança vai guardar aquilo que Deus colocou na tua mão, eu declaro. A tua perseverança. Lute pelo que é teu. Lute pelo que é teu. Jesus responde àquela mulher e diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Foi isso que Jesus disse para ela. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, eu fui enviado aos judeus e não aos gentios. E você não é judeia, você é gentia. Aí agora eu, tá? Não está na Bíblia, comigo. Lucumbriando aqui. Eu fico imaginando Jesus de frente com essa mulher. E ela fazendo esse pedido, ela clamando, ela gritando. Ela estava gritando, ela estava clamando. Eu fico imaginando Jesus de frente com essa mulher, diante dessa mulher. Eu fui enviado para os judeus e não para os gentios. É o que está escrito. A orientação do meu pai foi essa. Primeiro para os da casa, primeiro para os de Israel, depois para os demais. Os demais só depois do Calvário, eu sei, mas o Calvário ainda não chegou e eu estou diante. Existe uma situação de. Eu estou lucumbriando como Jesus. Existe uma situação aqui. A orientação é que eu não posso. A orientação é que primeiro eu tenho que ir para os judeus. A orientação é que primeiro eu tenho que ir para o povo de Israel. Ela é cananeia. Mas existe algo aqui.
Não, mas a orientação diz que não, mas existe algo aqui. Mas a ordem é que não, mas existe algo aqui. Sim, uma mãe que chora. Sim, uma mãe que geme. Sim, uma mãe que grita. Sim, uma mãe que intercede. Não, mas eu não posso, porque primeiro é para os judeus, depois... Mas existe algo aqui. Sim, existe muita empatia. Existe algo aqui, mas eu não... É que existe muita compaixão. Eu não podia, mas eu vou fazer. Eu não podia, mas eu vou realizar. Irmão, quando dos céus Deus olha na terra alguém que se importa, a agenda muda. Não, eu vou repetir. Quando dos céus Deus olha para a terra e vê que alguém se importa, o calendário muda. Eu vou falar rasgado. E como tem ficado cada vez mais escasso, mais raro, o grupo de pessoas que se importa. Como tem ficado cada vez mais escasso o grupo de pessoas que sente a dor do outro. Como tem ficado cada vez mais raro, cada vez mais escasso o grupo de pessoas que chora por causa da dor do outro. As palavras de Jesus a essa mulher, olha para mim, poderiam tê-la desanimado. Afinal de contas, ela recebeu um não daquele a qual ela veio buscar ajuda e disse não poder fazê-lo. Ela poderia, diante do não de Jesus, ter ido embora, sim ou não? Diante do não de Jesus, ela poderia ter desistido. Diante do não de Jesus, ela poderia ter recuado. Diante do não de Jesus, ela poderia ter murmurado. Diante do não de Jesus, não posso fazer, ela poderia ter criticado. Acontece que ela preferiu trocar o padrão da terra diante dos nãos pelo padrão dos céus, à procura do sim. Eu vou repetir. Ela decidiu trocar o padrão da terra quando diante do não, pelo padrão dos céus, à procura do sim. Sabe o que é que ela faz diante do não? Ela se ajoelha e adora. Eu fico imaginando, sabe, Charles, que ela cantou aquela canção. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Me ajuda. Eu aprendi. Ele veio, sim, o amém. Vem comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der, Ele é Deus.
forte o nome do Senhor. Ela o adora antes do milagre acontecer. Ela não o adora pelo que ele faz. Ela o adora pelo que ele é. Enquanto você adora, ele faz. Lagoinha, enquanto você adora, ele realiza. Enquanto você adora, ele opera. Enquanto você adora, ele cura. Enquanto você adora, ele liberta. Ei! Não pare. Adore. Não recue. Adore. Não retroceda. Adore. Não jogue a toalha. Adore. A tua perseverança vai libertar a tua casa. A tua perseverança vai libertar a tua família. Vai guardar os teus filhos. A tua resposta diante dos problemas da vida, dos desafios que a vida impõe, vão gerar ou não os teus milagres. Há momento na vida, eu já estou quase indo para o final, que você tem que clamar. Tem que clamar. Mas também há momentos na vida que você tem que adorar. Essa mulher começa o percurso clamando, mas termina o trajeto adorando. Ele é Deus, não quiser, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Reflete. Ele é Deus. Reflete. Quando eu for, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo. Depois de se ajoelhar e adorar, Jesus olha para essa mulher e diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmão, essa mulher ousada, e eu sei que tem mulheres ousadas nessa noite e nesse lugar. Essa mulher é corajosa, e eu sei que tem mulheres corajosas nessa noite e nesse lugar. Essa mulher intrépida, eu sei que tem mulheres intrépidas nessa noite e nesse lugar. Para essa mulher é tudo ou nada. Ou a minha filha liberta, ou a minha filha liberta, mas eu não vou parar de clamar. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de interceder. E a resposta dela foi: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, sabe o que essa mulher queria dizer? As tuas migalhas é como um banquete na minha casa. Eu vou falar rasgado nessa noite. Tem muita gente morando em verdadeiras mansões. Tem muita gente morando em verdadeiros palácios, coberturas, com uma conta tomada de dinheiro, mas com um vazio dentro a ponto de já ter pensado em se jogar do alto do prédio. Enquanto isso, tem pessoas numa casa simples, numa mesa simples, com uma comida simples, em um lugar simples, mas cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio da presença. Aquilo que para você pode ser migalha, para muitos é tudo que eles precisam. Ei! O banquete que muitos possuem trocariam pelas migalhas que você tem. Porque não se trata da quantidade, se trata da qualidade. Não é sobre o que você tem, é sobre quem te deu. O texto vai dizer que essa mãe clama pela sua menininha. Pela sua menininha. Ela grita. Ela enfrenta. Irmão, essa mulher recebeu vários nãos até se aproximar de Jesus. E depois que se aproximou de Jesus, recebeu alguns nãos dele. De acordo com os estudos, essa menina não tinha mais do que 12 anos de idade. E essa menina não tinha só um demônio.
Ela tinha uma ninhada de demônios. Não era um, eram vários, era uma legião. Pastor, mas era só uma menininha. Era só uma pequena. Como é que podia ter uma legião de demônios? Essa menina morava numa casa e pertencia a uma família, os cananeus. E os cananeus, eles eram idólatras e adoravam a Baal, a Zerá, a Moloque. Havia uma legalidade dentro daquela casa e aquela menina estava sofrendo. Até o dia que aquela mulher se encontra com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ela o chama de Senhor. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, eu já tive vários senhores, mas nessa noite eu descobri o Senhor dos senhores. Aquela mulher se encontra com o verdadeiro Senhor. E se não bastasse ter se encontrado com o verdadeiro Senhor, sabe do que ela chama? Filho de Davi. Ela reconhece o seu senhorio, mas também reconhece o seu ministério messiânico. Ela entende: eu estou diante daquele que havia de vir. O que havia de vir chegou. Eu serei liberta, e a minha filha também. Será que você ainda está aí? Levanta a tua mão bem alto. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu declaro, com todo temor e com todo tremor, que o que vai sair da tua casa não é a tua família. O que vai sair da tua casa é o diabo. Eu declaro que o que vai sair da tua casa não é o teu menininho. O que vai sair da tua casa é toda maldição. Eu declaro que o que vai sair de dentro do teu lar não é o teu marido, não é a tua família. O que vai sair de dentro do teu lar é todo mal. Porque a tua casa nessa noite vai ser cheia da presença dEle. Pastor, o que é que eu devo fazer? Reconhecer Jesus como teu Senhor. Eu vou repetir: pastor, o que é que eu devo fazer nessa noite para que o mal saia da minha casa, toda maldição, para que o diabo saia da minha casa, solte a minha família? Você primeiro precisa reconhecer Jesus como teu Senhor. Pastor, mas isso é suficiente? Me diga você. Jesus está na cruz, e do lado dele 2 salteadores, 2 ladrões. Um desses ladrões pega o manto, um desses ladrões se volta para ele e diz: ele não merece estar onde ele está, mas eu mereço. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Sabe qual foi a primeira palavra? Olha para mim, vou terminar. Sabe qual foi a primeira palavra que o ladrão disse para Jesus? Senhor. Jesus, ao ouvir aquele homem chamá-lo de Senhor, sabe qual foi a primeira palavra que Jesus liberou sobre ele? Filho. Quando você reconhece o senhorio de Cristo, Ele estabelece sobre você paternidade. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O sangue do Cordeiro é suficiente para apagar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu fui consagrado no ventre da minha mãe. Me consagraram, fizeram um pacto no ventre da minha mãe. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que pular 7 ondinhas? Eu tenho que procurar cartomante? Eu tenho que oferecer sacrifícios de animais?
Eis que o Senhor te diz: reconhece o meu senhorio, que ainda hoje eu quebro todo pacto, eu anulo todo trabalho, eu cancelo toda obra de feitiçaria contra a tua vida. Me reconhece como Senhor da tua história, como Senhor da tua casa, que ainda hoje eu apago os teus pecados e estabeleço filiação. Glória a Deus. Se coloca de pé, só para parecer que vai terminar. Eu vou terminar. Vocês são falsos. O texto vai dizer que essa mulher, Marlon, fala baixo, sim ou não? O texto vai dizer que essa mulher, ela acena, sim ou não? O texto vai nos dizer que essa mulher é comedida, sim ou não? O texto vai dizer que essa mulher grita. O texto vai dizer que essa mulher clama. O texto vai dizer que essa mulher faz barulho. O texto vai dizer que essa mulher chama a atenção. O texto vai dizer que essa mulher não se contenta com os nãos que recebe ao longo da jornada. Agora eu te pergunto: a tua casa está pegando fogo, o bujão está perto de explodir, teu casamento perto de acabar, os teus filhos indo para o caminho da perdição, os teus sonhos sendo lançados por terra um a um. Eu te pergunto: o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Não, pastor, eu vou orar, mas eu vou orar bem baixinho, porque eu sei que bem baixinho Deus escuta. Não, eu vou orar baixinho. Não, pastor, eu vou orar no espírito. Você está preocupado? Você está preocupado com o teu status? Você está preocupado com a tua reputação? Você está preocupado com a tua imagem? Essa mulher grita, essa mulher clama, essa mulher diz: eu não saio daqui enquanto a minha filha não se levantar da cama. Essa mulher passa no meio dos discípulos, essa mulher se ajoelha, essa mulher não aceita os nãos de Jesus, essa mulher faz barulho. O pau está quebrando dentro da tua casa e você está comedindo. O pau está quebrando na tua família e você está orando com a boca murcha. Satanás está mexendo no teu dinheiro, mexendo nas tuas finanças, e você está todo aí preocupado com reputação. Jesus está passando aqui, ó. Ele está passando aqui. Aquela mulher não perdeu a oportunidade de chamar a atenção. Aquela mulher não perdeu a oportunidade de clamar. Aquela mulher não perdeu a oportunidade de gritar. Jesus está passando aqui e você vai perder a oportunidade de salvar a tua casa. Você vai perder a oportunidade de libertar a tua filha. Você vai perder a oportunidade de guardar os bens que Deus tem te dado. Você vai perder a oportunidade de ver a tua família liberta. Você vai fazer o quê? Fala para esse irmão que está do teu lado. Clama. Fala para ele, grita. Fala para ele, coloca para fora. Fala para ele, pede socorro. Fala para ele, vai para cima. Fala para ele, lute pelo que é teu. Fala para ele, ora. Fala para ele, intercede. Fala para ele, chama atenção.